Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre esteja conosco. O nosso tema da tarde faz referência às relações familiares. E a gente, nessa meia hora que vamos passar juntos aqui, não tem a pretensão de esgotar o assunto, porque é um assunto muito amplo. E também, quando se fala em família, não se tem uma fórmula mágica para a convivência familiar. Não tem uma fórmula específica, por quê? Porque cada família é a reunião de um universo de pessoas. Claro que, como a gente vai ver no decorrer do trabalho, existem muitas situações, muitas contribuições, podemos assim dizer, para nós conseguirmos conviver bem em família. Uma delas é seguir, dentro do núcleo familiar, o nosso esforço para colocar exatamente os ensinamentos de Jesus em prática dentro dessa convivência familiar. Mas depois a gente vai aprofundar um pouco mais esse tema. Então, começando a respeito de família, a gente vai trazer um sociólogo, que é o pai da sociologia, que é o Émile Durkheim. E certamente vocês já ouviram essa colocação, onde ele afirma que a família é a célula da sociedade. Então, a sociedade é a reunião de cada família. Se a sociedade fosse um corpo, cada família seria uma célula desse corpo. E aí, Durkheim, ele vai avançando nessa análise, informando que, sendo então uma célula, se esta célula está sadia, todo o organismo vai estar sadio. Porém, se esta célula estiver adoentada, naturalmente isso vai se refletir na saúde do organismo. E aí então, trazendo para a atualidade, nós vamos ver que muitos dos problemas sociais que hoje enfrentamos, dentre eles a violência e outras questões, elas estão diretamente ligadas, quando vai se fazer uma análise aprofundada da questão, exatamente vinculada à própria desorganização de alguns núcleos familiares. E a gente vai entender o porquê disso, e a gente já pode trazer o nosso querido Chico Xavier, que vai nos ajudar a entender essa questão, onde ele nos coloca que de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Chico Xavier, na obra Vida e Sexo, lá no capítulo 17. E por que a gente trouxe essa citação? Porque justamente uma das funções da família é lançar os alicerces morais. Para quem? Para os filhos. Então hoje os filhos, que a gente vai também trabalhar daqui a pouquinho, os filhos são crianças que estão aprendendo. Mas que, num curto espaço de tempo, serão adolescentes e alguns anos mais estarão na fase adulta, convivendo em sociedade. A orientação que este adulto recebeu na parte infantil, na fase infantil, ela foi uma boa orientação, isso vai se refletir no seu caráter. Agora, se ele não teve uma orientação, se não teve um esclarecimento, se não teve um bom direcionamento, isto também poderá comprometer o seu caráter. Às vezes, e tem lá no Evangelho, caridade para com os criminosos, e fala também nesse texto, nesse trecho, a respeito de que muitas vezes o que está em erro hoje, o criminoso em específico, muitas vezes não teve lá na sua formação uma orientação apropriada. Não teve um pai presente, não teve uma escola atuante e outras questões. Claro que não justifica, tem o livre-arbítrio de cada um, mas ajuda a entender que se a criança não tiver uma orientação na fase apropriada, isto poderá se refletir negativamente na fase adulta. E é isso que Émile Durkheim, então, fechando com a doutrina espírita, ele nos informa. E hoje a gente vê toda esta questão que envolve as dificuldades do nosso mundo, tendo como base, como fonte, a própria educação. Mas vamos avançar. O que é a família? A família, sob a ótica espiritual, falamos da parte material.
célula da sociedade. Sob a ótica espiritual, a família é uma reunião de espíritos. Uma reunião de espíritos num núcleo familiar, num lar. Que espíritos são esses? A literatura espírita vai nos esclarecendo que, muitas vezes, os espíritos que se encontram hoje no núcleo familiar já tiveram lá nas encarnações passadas convivência. Não é unanimidade, mas em muitos casos, o núcleo familiar é o reencontro de espíritos que já tiveram, uma vivência anterior, ou várias vivências anteriores, lá nas encarnações passadas. E aí, então, dentro desse processo do reencontro, esse reencontro ele poderá ter duas características, basicamente. Aqueles reencontros de espíritos que já desenvolveram um laço de amor, de companheirismo, de afinidade. Então são aqueles espíritos no núcleo familiar ou núcleo extenso que têm uma afinidade, que se dão muito bem, às vezes não são parentes distantes ou são amigos, mas que têm ali um vínculo forte. Olha, parece que a gente é irmão. Às vezes a gente tem amigos os quais, muitas vezes, a afinidade é maior do que com os próprios familiares. Então, a reencarnação explica isso, porque esses espíritos já desenvolveram um laço de amor, um laço de entendimento, um laço de companheirismo. Eles já criaram uma afinidade construída lá no passado espiritual. Em contrapartida, também tem os reencontros difíceis. Que é exatamente o quê? E aqui a gente não precisa fantasiar, né, irmãos? A gente não está na Disneylândia para ficar fantasiando. É aquele familiar que tu olha e tem dificuldade até de olhar para ele. Sabe que às vezes a gente diz aquelas frases sem pensar. Olha, até a voz dessa pessoa me irrita. Não é isso? Que bom se não é assim. Mas muitas vezes é isso. É a dificuldade de convivência. Essa pessoa nunca me fez nada, mas não me fecho com ela. Isso aí tudo está lá explicado no Livro dos Espíritos. São os relacionamentos de reencontro. E aí a gente pode pensar, mas Deus castigou então esses espíritos porque colocou num lar espíritos que não se dão bem, que se odeiam muitas vezes. E lembrando que o ódio é apenas o amor adoecido. O ódio é uma etapa, porque a etapa final é o amor na sua integralidade. E aí, então, esses espíritos se reúnem com dificuldades de entendimento, com dificuldades de comportamento, com processos negativos, por quê? Porque tem lá no passado algum prejuízo. E esses espíritos novamente se reencontram por bênção e permissão divina, justamente para quê? Para se afinizarem, para resolverem as questões do passado, apagando aquele passado de erros com o amor do presente. É um processo fácil? Não, não é. Mas é um processo interessante de nós termos conhecimento, porque isso explica o porquê de muitas dificuldades de convivência familiar. É um reencontro que Deus permitiu. Talvez hoje o familiar nos prejudique, mas no passado fomos nós que prejudicamos. E quando a gente pega aqueles livros ali na biblioteca, nos romances e começa a ler, a gente vai entendendo que as encarnações, elas são solidárias uma com a outra. É como uma história que vai continuando. E aí então se apresenta essa possibilidade de reunião nesse núcleo familiar. Uma história bem rapidinha, eu já contei há um tempo atrás aqui. Teve um casal, então, não me lembro do nome, mas vamos botar seu José e a Dona Maria, para ficar mais fácil o entendimento, que eles conviveram na face da terra, como casal, por 60 anos. A união deles durou mais de 60 anos, inclusive. No momento oportuno, retornaram à pátria espiritual. E aí, mais adiante lá, chegou o momento de preparar a reencarnação, preparar a nova encarnação. E aí então o espírito que foi a Dona Maria na última encarnação reuniu-se com seu mentor espiritual, com a equipe, para fazer o planejamento da próxima encarnação. Todos os espíritos fazem isso. A gente, antes de reencarnar, a gente faz um plano geral de como vai ser a nossa vida aqui na Terra.
Então ninguém vem aqui ao acaso, é tudo programado, é tudo organizado. E aí então a Dona Maria foi ouvindo como ia ser, como poderia ser, e em dado momento o mentor explica. E novamente então a senhora vai contrair núpcias com o espírito que foi na última encarnação, o seu José, e novamente vão conviver juntos. E aí ela se revoltou, não conseguiu esconder a revolta. Mas como assim? Como assim? Eu vivi e aturei o José 60 anos e agora eu vou ter que voltar com ele? E o mentor, bem equilibrado, né, disse o quê? Sim, irmã, a senhora aturou o José. Foi o primeiro passo. Essa próxima encarnação é para a senhora começar a amar o José. Irmãos, isso acontece. É assim o processo. Não é numa encarnação que a gente vai resolver tudo. É uma caminhada. Mas a caminhada só é caminhada quando a gente está caminhando, não é isso? Temos que fazer uma caminhada até um local. Então a gente vai dando. De passinho em passinho a gente vai caminhando. E em algum momento a gente vai chegar no nosso destino. Se a gente parar, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então a reunião no núcleo familiar é isso. É as oportunidades que se apresentam para os espíritos ali conviverem novamente. E aí nós vamos ter nesse processo 2 itens que eu quero destacar e me aprofundar um pouco, que é a questão dos filhos e dos pais idosos. Eu quero focar um pouco nossa reflexão nesse item, trazendo exatamente o quê? Quem são nossos filhos? E aqui vamos pegar o Chico Xavier, Lázaro Redivivo. Os filhos não são almas criadas no instante do nascimento. Quer dizer, os pais vão dar o corpo físico para o espírito vivenciar essa encarnação. Mas o espírito já existe antes. São companheiros, os filhos, são companheiros espirituais de lutas antigas, a quem pagamos débitos sagrados ou de quem recebemos alegrias puras por créditos de outro tempo. Então é aquilo que a gente falava anteriormente. É muitas vezes o reencontro. Se o amor já foi construído ou iniciado, vai ser um reencontro agradável. Se não começou, ele vai ter que iniciar. Então os filhos, em primeiro lugar, eles não são nossos filhos. A gente tem esse hábito de dizer, o meu filho é a minha filha. Na verdade, sob a ótica espiritual, os nossos filhos são filhos de Deus, porque são espíritos como nós, que Deus permitiu para essa encarnação colocar eles na condição de filhos, para quê? Com uma finalidade muito clara, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 582. Missão da paternidade, que envolve também a maternidade. E as duas são de extrema importância. Dizendo que a paternidade e a maternidade é uma missão. É uma missão que esses pais responsáveis têm de conduzir esse espírito que agora inicia uma nova encarnação. Conduzir, educar, orientar, prover, fazer o melhor que for possível dentro dos recursos disponíveis para aquele espírito que agora inicia uma nova encarnação. E essa nova encarnação desse novo espírito, para o espírito que está chegando, o reencarnante, ele vai ter um período de tempo que isso, inclusive, a própria psicologia e outras áreas da ciência entram em concordância com a doutrina espírita. Existe um período de educação muito favorável, que é do nascimento até aproximadamente os 7 anos de idade. Neste período, aquele espírito que ali se encontra, que está vivenciando no corpo a fase infantil, ele está receptivo às informações, aos direcionamentos. Então é um período onde o espírito está se readaptando à nova existência. Então tudo que vai chegando de informação ele vai armazenando. Tudo que ele vai vendo, ele vai conseguindo absorver. E neste absorver, ele vai fazendo o quê? As informações vão ficando armazenadas no seu subconsciente. E aí aquilo vai também dar o direcionamento para o comportamento do espírito nessa encarnação. O que vai acontecer depois dos 7 anos?
depois desse período aproximado dos 7 anos, o espírito já vai estar totalmente integrado à nova existência. E este totalmente integrado significa que ele vai ser como espírito aquilo que ele é. Com toda a sua bagagem de conhecimento, a sua bagagem de virtudes, a sua bagagem de limitações, de vícios. E aí então o processo educativo ele é mais complexo. Tanto é, a gente fala para uma criança, ela ouve, vai falar para o adolescente, ele vai questionar, vai dizer que não, vai teimar. Ou vai aceitar o que a gente está dizendo. Por quê? Porque aquele espírito já está com a sua identidade de forma muito clara manifestada nessa existência. Então, por isso que esse período da infância ele é de extrema importância. E aí se pergunta, qual o melhor método de educação? Um dos melhores métodos de educação é o método que Cristo nos ensinou. Porque Cristo falava e fazia. Pregava e exemplificava aquilo que ele estava pregando. Falou do perdão, ele vivenciou o perdão. Falou da caridade, da mesma forma. Tudo que ele falava, ele agia em concordância com aquilo que ele professava. E isto, para nós pais, é um guia importante no processo de condução dos filhos. Fazermos aquilo que a gente fala. Estarmos em concordância no diálogo e na prática. E alguns menos atentos vão pensar assim, mas essa criança é uma bobona, não está vendo nada, isso é criança. Lê do engano. A criança está absorvendo tudo que está sendo falado. E não se surpreendam, porque muitas vezes a criança está ali brincando, está todo mundo conversando e a criança fala a respeito daquele assunto, às vezes com uma ideia de adulto. Por quê? Porque ela é um espírito já que tem muitas caminhadas, é um espírito de vivência, só está na fase infantil. E aí então, esse carinho, essa atenção com esse período. Como criar os filhos? Da melhor maneira possível, é buscando os recursos. Não tem uma fórmula própria, porque cada família e cada espírito terá as suas necessidades reencarnatórias. A observação das tendências da criança na primeira infância é de extrema importância. Observação das tendências. Fulaninho é agressivo. E essa agressividade não é para ser comemorada, como alguns falam aí. Fulaninho tocou o terror da creche, chutou o menininho, brigou com a tia. Ele é demais. Não, ele é um mal educado, que ali adiante vai trazer muito problema se não for orientado. Essa é a realidade. Então vai ter que se conversar com ele, vai ter que se orientar, vai ter que de alguma forma colocar para o conhecimento daquele espírito que aquela conduta está equivocada. Da mesma forma, fulaninho, no Natal eu comprei 5 Hot Wheels. Eu não sei como, agora ele está com 27 carrinhos. De onde é que apareceram esses carrinhos? Olha, se tu deu 5 e ele tem 27, esses carrinhos vieram de algum lugar. E aí tem que conversar com a criança. De onde é que veio esses carrinhos? Porque de algum lugar veio, né? Deixa eu ver se tem criança aqui. Não tem. Papai Noel não existe, né? Então Papai Noel não vai trazer os outros. Então veio de algum lugar. Do amiguinho, do colega do colégio. E aí o que se faz? Se faz o que é mais difícil fazer. Porque, irmãos, quando a gente está falando de seguir Jesus, de fazer o certo, de mudar de vida, de crescer espiritualmente, a gente não está falando de coisa fácil. Tem que pegar a criança pela mão, com os carrinhos e de casa em casa devolver. Mas eu vou passar vergonha. Não sabe o que é passar vergonha. Faz agora, para que lá adiante não dê um problema maior. Por quê? Porque essa criança não é um problema do carrinho em si, é a tendência espiritual que ela está manifestando. É como se ela dissesse assim, por favor, me corrija, para mim nessa existência fazer de forma acertada. É isso que ela está dizendo. Por favor, me oriente. Então, irmãos, nós vamos percebendo que esse período é muito importante, é muito especial.
Claro que, na própria questão 582, nós vamos ter a 584 do Livro dos Espíritos. E lá é perguntado o seguinte: mesmo que os pais façam todo o esforço na condução daquele espírito que está sob a condição de filho, mas mesmo assim esse espírito se enverede pelas sendas do mal, tem os pais alguma, vamos dizer, contribuição nisso, ou culpa? E aí a resposta é muito clara: não. Porque eles fizeram a parte dele e cada espírito tem a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Então, se orientou, se fez o que dava, se esforçou, eu sempre friso isso, dentro dos recursos disponíveis. Dentro dos recursos disponíveis. Por quê? Porque muitas vezes falta tempo, falta recurso, as coisas são limitadas. Às vezes os pais não têm conhecimento nem para eles, que dirá para conseguir passar uma coisa mais elevada para os filhos. Então tudo isso tem que ser levado em conta. E Deus, como é justo, Ele leva em conta. Mas se os pais se esforçarem e o filho se desviou, é responsabilidade daquele espírito, não dos pais. Mas quanto mais desafiador é a tarefa, mais meritória ela se torna. Então, se os pais conseguem encaminhar os filhos, né? E temos um exemplo da história que assina algumas mensagens do Evangelho, que é Santo Agostinho. Quando a gente vai ver a história dele, né? A mãe dele, a Santa Mônica, ou Mônica que o seja, durante um período da sua vida teve que orientá-lo, porque ele tinha, né, uma conduta de vida totalmente diferente daquela que ele passou em determinado momento da sua existência a ter. Por quê? Porque foi a insistência no amor. Porque esta educação, ela é a educação do exemplo, da presença, do acompanhamento, da observação. Ah, Renato, mas isso dá trabalho? Sim, dá trabalho. Criar filhos dá trabalho. E não é o celular que vai criar. Ah, fulaninho, não, tá quietinho lá no quarto, lá, mexendo no celular. Falando com quem? Fazendo o quê? Entrando em contato com quais questões? Não se sabe. Então é o perigo das telas. E aí está muito bem colocado, né, em vários documentários, que infelizmente a gente tem que tocar nesse ponto também, já que estamos falando de infância, a própria questão da pedofilia, que tem nas redes sociais, no contato ali do celular, um campo de conexão muito grande. Então esse carinho, essa atenção, mas não só pedofilia, grupos de mutilação, enfim, vários desafios que muitas vezes culminam com a morte. Está tudo aí, como nos diz, né, Paulo, tudo é lícito, porém nem tudo me convém. As coisas aí estão, e nós como família, então vamos escolher o que é melhor para a nossa família. Ah, agora é moda. Ah, não, agora é diferente. Agora se modificou, não é mais assim. Tem coisas, irmãos, que não se modificam. Respeito não se modifica. Responsabilidade não se modifica. Caráter não se modifica. Claro que vão ter os modismos, sempre tiveram, mas essas coisas, elas não se modificam. Então, por isso, a atenção de nós estarmos também vigilantes nessas questões, dos modismos e principalmente dos ataques que a família continuadamente recebe contra ela, sendo uma instituição, ou minando muitas vezes a própria organização familiar. Porque, e aí é um plano muito mais amplo do que se imagina, é um plano das trevas. Justamente para quê? Para diminuir a união familiar, para diminuir esse processo de integração, para que, desunida, a família fique mais fraca. E ficando então desestruturada, desestabilizada, os membros da família possam ser desencaminhados. É um plano que se apresenta aí das trevas, que não é novidade, mas que a gente tem que estar sempre vigilante. Então, as coisas e modismos que surgem, eles não são atuais, eles têm toda uma orquestra espiritual por trás, assim como todas as coisas que trazem o progresso. Está tudo aí. A opção com que a gente vai sintonizar é extremamente nossa. Então nós vamos tendo esse período como mais importante, um período onde nós vamos a esses espíritos dar o melhor. E aí então a gente traz o último ponto que eu me comprometi a abordar, que é justamente a questão dos pais idosos.
Então, a nível de comprometimento, de compromisso, se é missão dos pais acolher aquele espírito e orientá-lo da melhor maneira, também é a função dos filhos darem os pais, ao término da sua existência terrena, nos últimos anos da vida, a atenção devida. E aí a gente vai ter lá no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo que fala honrai pai e mãe, que fala exatamente desses cuidados, né, com os pais, desse carinho, desse zelo, dentro das características de cada família e dentro de cada possibilidade. Se a família tem mais recursos, que tenha uma vida mais confortável. Se os recursos são mais limitados, que tenha ali a criatividade para que também se tenha, né, na velhice, um acolhimento mais apropriado. E se fala basicamente de atenção. Existem quadros de doenças, e principalmente o Alzheimer, que muitas vezes, e quem passa por isso sabe, essa doença, devido à sua gravidade e o desgaste familiar que o paciente acaba manifestando na família, há uma necessidade de uma internação numa clínica, num asilo. Se há essa necessidade, não há problema que seja feita, se isso é o melhor, mas que se esteja presente lá na instituição. Não é problema internar alguém em um asilo sendo que ali tem uma necessidade para tal. Mas é importante a presença, a visita. Imaginemos nós lá, quando a gente fosse criança, né? A gente estava na creche, eu estava lá no colégio esperando a mãe chegar, olhando no portão, ela vem. O idoso é a mesma coisa. Está esperando que alguém venha visitar. Me esqueceram aqui? E isso, irmãos, é uma realidade que a gente também tem que conversar sobre isso. A própria atenção dos filhos, quando há mais de um, para com relação aos pais. Às vezes tem 5 filhos, 7, 10, mas sobra para um aquele cuidado. Ah, não posso por isso, não posso por aquilo, não posso por aquele outro. É o reino das desculpas. Cada um responde por si. Sempre vai ter alguém para dar um encaminhamento. Talvez aquele fosse o espírito mais comprometido, quem sabe? Não se sabe. Mas o que é importante trazer disso? Quando isso chegar para nós, puxa, sobrou para mim, agora ninguém quer dar atenção, é uma briga para levar no médico, tudo é difícil, sobrou para mim. Que bom. Que bom. Porque Deus está me dando a oportunidade de ser útil. Quem não quer, já falou, já conversou, já cobrou, tu tem que estar presente. A pessoa não entrega nas mãos de Deus. Façamos nós a nossa parte. Ah, Renato, muito bonito o que tu está falando, mas tu não conheceu meu pai, tu não conheceu a minha mãe. E muitas vezes vem ali uma narrativa de episódios tristes, de situações desagradáveis. Mas, em primeiro ponto, quando a gente quer fazer diferente, e é claro que quando a gente sofre é difícil esquecer, mas a gente pode também lembrar de coisas boas. Não, Renato, não tem nada de bom para lembrar. Tem, isso eu tenho certeza que tem. Nós só estamos aqui porque os nossos pais nos geraram. Nós só estamos aqui porque a nossa mãe, pelo processo da gestação, nos deu a oportunidade de um corpo físico e da vida. E só isso, e apenas isso, já é um motivo para nós agradecermos. Muitas vezes para nós fazermos aquele esforço no coração, quando há necessidade do perdão, porque o perdão também é de extrema importância nas relações familiares, para que aquela boa lembrança apague aquelas outras situações, e a gente faça o quê? Aproveite o hoje, dê o melhor hoje. Como nos diz no Evangelho, pagar o mal com o bem, fazer o nosso melhor dentro daquilo que se apresenta. Porque muitas vezes isso também está sendo observado. Observado por quê? Pelos nossos filhos. Então, se a gente permite, eu que tenho adolescente lá, e vai ficar gravado, não tem problema, eu que tenho adolescente lá em casa, não pode permitir que desrespeite o idoso. Porque se acostumar a desrespeitar o idoso, quem é que vai ser desrespeitado quando for idoso? Eu. É simples? É simples.
Então, irmãos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazendo o melhor, dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que se apresenta, aproveitando a convivência. Eu acompanho muito sepultamentos, velórios. Eu acho que eu vou mais em velório do que aniversário. Mas que bom, né? Senão eu imagino, eu ia estar mais gordinho ainda. Bom, mas eu ia falar do seguinte, nos velórios ali a gente tem uma oportunidade muito interessante de observar determinadas experiências de vida. Primeiro ponto é nós, perante ali um sepultamento, entender que a gente um dia também vai deixar esse plano. Então, cada vez que a gente vê alguém ali, aquele alguém amanhã vai ser nós. Então, só isso já nos relembra, mas tem mais coisas, principalmente a questão das despedidas. Então, a gente vai percebendo de forma muito clara como são as despedidas. Aquelas que são naturais, aquelas onde há o entendimento, e aquelas, infelizmente, são as mais tristes de todas, onde há o remorso. Deveria ter feito e não fiz, poderia ter feito e não fiz. Achei que ia dar, mas não deu. E aí não tem mais a oportunidade, nesse plano, da oportunidade de fazer o bem para aquela pessoa. Então é fazer o quê? Aproveitar o momento. Aproveitar e dentro das agendas, dentro da organização do tempo, colocar as prioridades. Dando espaço para os idosos dentro dessa agenda. É acompanhar, é comprar uma coisa boa. A gente não gostava, quando era criança, de receber um iogurte, como é que é aqueles bolinhos? Um mandolate. Aquilo ali para nós é uma surpresa. O idoso também gosta de quando chega a receber algo que lhe é agradável. É um pequeno mimo, é uma conversa. É conversar sem pressa. Esquece o celular, isso aqui está acabando com a convivência familiar. Esquece. Deixa guardadinho, desliga. E conversa. Ouve as histórias. Ouve os porquês. Ouve como eram as coisas, e aí é importante também os netos, nesse processo de integração das gerações. Não é que tudo era bom no passado e agora ruim. Não é que tudo é bom no presente e no passado era ruim. Não, cada geração teve os seus aspectos. E quando as gerações trocam as informações, esse aprendizado se torna muito rico. Porque aí o jovem de hoje vai entender todo o processo até chegar à internet. Desde do rádio à válvula, como eram as comunicações pelo telégrafo, lá do trem, para entender o processo. Se chegar hoje e pegar tudo pronto, é daqui para frente, mas aquilo ali teve uma construção. E ali nessa construção teve também aprendizado. Então essa união de gerações é de extrema importância. Finalizando, irmãos, o nosso tempo está chegando ao fim. O que a gente pode falar mais? Convivência familiar é nós darmos o nosso melhor, dentro daquilo que a gente tem, e buscar cada vez mais nós conhecermos, nós entendermos, porque quando a gente começa a entender as coisas e os porquês, as situações elas ficam mais fáceis de ser resolvidas. Quando a gente entende muitas vezes que aquela pessoa que está brigando, ela está pedindo um socorro, fica mais fácil da gente se posicionar. Então, é esse conhecimento, como Jesus nos falava, é esse conhecimento que vai nos libertar dessas amarras que muitas vezes atrapalham a nossa convivência espiritual. Fazermos o nosso melhor sempre, darmos a nossa contribuição, sem esperar retribuição, sem esperar palma, sem esperar plateia, fazendo o melhor como Jesus nos ensinou, fazendo o bem sem ostentação, dando o nosso melhor, fazendo aquilo que é nossa responsabilidade. E Deus saberá avaliar com muito amor e carinho tudo que a gente fez ou deixou de fazer. Que possa ficar então para a nossa reflexão esse tema.